Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Milagre de Natal, de Lima Barreto. Gostou da ênfase? Sim, Milagre do Natal. Ah, tá bom. Milagre Sabe o que eu descobri? Que Mila e Lima é a mesma coisa. Milagre, é só embaralhar as letras. Como? Eu comecei a escrever Milagre, escrever Lima. Tá bom. E daí eu percebi que... Fato aleatório do dia. Início do nome dele. Enfim, deixa eu apresentar. Milagre do Natal, de Lima Barreto. O escritor mulato que viveu em subúrbio por toda a vida e hoje recebe um imenso reconhecimento nacional, inclusive aqui no Leitura de Ouvido. O cor de cuia, né? Como ele mesmo se descrevia. E hoje a gente vai trazer os números também do nosso podcast. Veio a retrospectiva do Spotify, né? Aplausos, galera. Tá aquela aplausos. putaria, todo mundo tá mostrando, né? Eu tô aqui, ó. Todo mundo tem Red Hot Chili Peppers, a primeira banda que mais ouviu. Mas a gente vai trazer os nossos números do podcast. Então, todo ano o Spotify faz o conglomerado ali do Retrô, nosso... né? Isso, nosso podcast. E daí joga os números na nossa cara. Então, vamos fazer isso no final, né? Isso. Que daí deixa o suspense aí pra você. Boa leitura. Milagre do Natal, de Lima Barreto. O bairro do Andaraí é muito triste e muito úmido. As montanhas que enfeitam a nossa cidade aí tomam maior altura e ainda conservam a densa vegetação que as devia adornar com mais força em tempos idos. O tom plúmbeo das árvores como que enegrece o horizonte e torna triste o arrabalde. Nas vertentes dessas mesmas montanhas, quando dão para o mar, este quebra a monotonia do quadro e o sol se espadana mais livremente, obtendo as coisas humanas, minúsculas e mesquinhas, uma garridice e uma alegria que não estão nelas, mas que se percebem nelas. As tacanhas casas de Botafogo se nos afigura assim, as bombásticas vilas de Copacabana também, mas, no Andaraí, tudo fica esmagado pela alta montanha e sua sombria vegetação. Era numa rua desse bairro que morava Feliciano Campossolo Nunes, chefe de seção do Tesouro Nacional, ou antes e melhor, subdiretor. A casa era própria e tinha na cimalha este dístico pretensioso, Vila Sebastiana. O gosto da fachada, as proporções da casa não precisam ser descritas. Todos conhecem um e as outras. Na frente, havia um jardinzinho que se estendia para a esquerda, 80 centímetros a 1 metro, além da fachada. Era o vão que correspondia à varanda lateral, quase a correr todo o prédio. Campossolo era um homem grave, ventrudo, calvo, de mãos popudas e dedos curtos. Não largava a pasta de marroquim em que trazia para casa os papéis da repartição com o fito de não lê-los. E também o guarda-chuva de castão de ouro e forro de seda. Pesado e de pernas curtas, era com grande dificuldade que ele vencia os 2 degraus dos Minas Gerais da Light, atrapalhado com semelhantes cangalhas, a pasta e o guarda-chuva de ouro. Usava chapéu de coco e cavanhaque. Morava ali com uma mulher, mais a filha solteira e única, a Mariazinha. A mulher, Dona Sebastiana, que batizara a vila e com cujo dinheiro a fizeram, era mais alta do que ele e não tinha nenhum relevo de fisionomia, senão um artificial, um aposto. Consistia num pequeno pince-nez de aros de ouro, preso por detrás da orelha, com trancelim de seda. Não nascera com ele, mas era como se tivesse nascido, pois jamais alguém havia visto Dona Sebastiana sem aquele adendo, acavalado no nariz, fosse de dia, fosse de noite. Ela, quando queria olhar alguém ou alguma coisa com jeito e perfeição, erguia bem a cabeça e toda Dona Sebastiana tomava um entono de magistrado severo.
era baiana como o marido, e a única queixa que tinha do Rio cifrava-se em não haver aqui bons temperos para as moquecas, carurus e outras comidas da Bahia que ela sabia preparar com perfeição, auxiliada pela preta Inácia, que com eles viera do Salvador, quando o marido foi transferido para São Sebastião. Se oferecia portador, mandava-os buscar, e quando aqui chegavam e ela preparava uma boa moqueca, esquecia-se de tudo, até que estava muito longe da sua querida cidade de Tomé de Souza. Sua filha, a Mariazinha, não era assim, e até se esquecera que por lá nascera. Cariocara-se inteiramente. Era uma moça de 20 anos, fina de talhe, poucas carnes, mais alta que o pai, entestando com a mãe bonita e vulgar. O seu traço de beleza eram os seus olhos de topázio com estilhas negras. Nela não havia nem invento, nem novidade como as outras. Eram estes os habitantes da Vila Sebastiana, além de um molecote que nunca era o mesmo. De 2 em 2 meses, por isso ou por aquilo, era substituído por outro, mais claro ou mais escuro, conforme a sorte calhava. Em certos domingos, o senhor Campossolo convidava alguns dos seus subordinados a irem almoçar ou jantar com eles. Não era um qualquer. Ele os escolhia com acerto e sabedoria. Tinha uma filha solteira e não podia pôr dentro de casa um qualquer, mesmo que fosse empregado de fazenda. Aos que mais constantemente convidava eram os terceiros escriturários, Fortunato Guaiacuru e Simplício Fontes, os seus braços direitos na seção. Aquele era bacharel em direito e espécie de seu secretário e consultor em assuntos difíceis. E o último, chefe do protocolo da sua seção, cargo de extrema responsabilidade para que não houvesse extravio de processos e se acoimasse a sua subdiretoria de relaxada e decidiosa. Eram eles dois os seus mais constantes comensais nos seus bons domingos de efusões familiares. Demais, ele tinha uma filha a casar e era bom que... Os senhores devem ter verificado que os pais sempre procuram casar as filhas na classe a que pertencem. Os negociantes com negociantes ou caixeiros. Os militares com outros militares. Os médicos com outros médicos e assim por diante. Não é de estranhar, portanto, que o chefe Campossolo quisesse casar sua filha com um funcionário público que fosse da sua repartição e até da sua própria seção. Guaicuru era de Mato Grosso. Tinha um tipo acentuadamente índio. Malares salientes, face curta, mento largo e duro, bigodes de cerdas de javali, testa fugidia e as pernas um tanto arqueadas. Nomeado para a alfândega de Corumbá, transferira-se para a Delegacia Fiscal de Goiás. Aí passou 3 ou 4 anos, formando-se na respectiva Faculdade de Direito, porque não há cidade do Brasil, capital ou não, em que não haja uma. Obtido o título, passou-se para a Casa da Moeda e, desta repartição, para o Tesouro. Nunca se esquecia de trazer o anel de rubi à amostra. Era um rapaz forte, de ombros largos e direitos, ao contrário de Simplício, que era franzino, peito pouco saliente, pálido, com os doces e grandes olhos negros e de uma timidez de donzela. Era carioca e obtivera o seu lugar direitinho, quase sem pistolão e sem nenhuma intromissão de políticos na sua nomeação. Mais ilustrado não direi, mas muito mais instruído que Guaicuru, a audácia deste o superava, não no coração de Mariazinha, mas no interesse que tinha a mãe desta no casamento da filha. Na mesa, todas as atenções tinha Dona Sebastiana pelo hipotético bacharel. Por que não advoga? Perguntou Dona Sebastiana, rindo com o seu quádruplo olhar altaneiro. Da filha ao caboclo que, na sua frente e a seu mando, se sentavam juntos. Minha senhora, não tenho tempo. Como não tem tempo? O Felicianinho consentiria, não é, Felicianinho? Campossolo fazia solenemente. Como não? Estou sempre disposto a auxiliar a progressividade dos colegas. Simplício, à esquerda de Dona Sebastiana, olhava distraído para a fruteira e nada dizia. Guaicuru, que não queria dizer que a verdadeira razão estava em não ser a tal faculdade reconhecida, negaciava. Os colegas podiam reclamar.
Dona Sebastiana acudia com vivacidade. Qual o quê? O senhor reclamava, senhor Simplício? Ao ouvir o seu nome, o pobre rapaz tirava os olhos da fruteira e perguntava com espanto. O quê, Dona Sebastiana? O senhor reclamaria se Felicianinho consentisse que o Guaicuru saísse para ir advogar? Não. E voltava a olhar a fruteira, encontrando-se rapidamente com os olhos de Topázio de Mariazinha. Campossolo continuava a comer e Dona Sebastiana insistia. Eu, se fosse o senhor, ia advogar. Não posso. Não é só a repartição que me toma tempo. Trabalho em um livro de grandes proporções. Todos se espantaram. Mariazinha olhou o Guaicuru. Dona Sebastiana levantou mais a cabeça com pince-nez e tudo. Simplício, que agora contemplava esse quadro célebre nas salas burguesas, representando uma ave dependurada pelas pernas, e faz pandan com a ceia do Senhor. Simplício dizia, cravou resolutamente o olhar sobre o colega e Campossolo perguntou. Sobre o que trata? Direito administrativo brasileiro. Campossolo observou. Deve ser uma obra de peso. Espero. Simplício continuava espantado, quase estúpido ao olhar Guaicuru. Percebendo isto, o mato-grossense apressou-se. Você vai ver o plano, quer ouvi-lo? Todos, menos Mariazinha, responderam, quase a um tempo só. Quero. O bacharel de Goiás endireitou o busto curto na cadeira e começou. Vou entroncar o nosso direito administrativo no antigo direito administrativo português. Há muita gente que pensa que no antigo regime não havia um direito administrativo. Havia. Vou estudar o mecanismo do Estado nesta época, no que toca a Portugal. Vou ver as funções dos ministros e dos seus subordinados por intermédio de letra morta dos alvarás, portarias, cartas régias e mostrarei então como a engrenagem do Estado funcionava. Depois verei como esse curioso direito público se transformou ao influxo de concepções liberais e como ele, transportado para aqui com Dom João VI, se adaptou ao nosso meio, modificando-se aqui ainda sob o influxo das ideias da Revolução. Simplício, ouvindo-o falar assim, dizia com seus botões: quem teria ensinado isto a ele? Guaicuru, porém, continuava: não será uma seca enumeração de datas e de transição de alvarás, portarias, etc. Será uma coisa inédita, será coisa viva. Por aí parou, e Campossolo, com toda a gravidade, disse: vai ser uma obra de peso. Já tenho editor. Quem é? Perguntou Simplício. É o Jacinto. Você sabe que vou lá todo dia procurar livros a respeito. Sei, é a livraria dos advogados, disse Simplício sem querer sorrir. Quando pretende publicar a sua obra, doutor? Perguntou Dona Sebastiana. Queria publicar antes do Natal, porque as promoções serão feitas antes do Natal, mas... Então há mesmo promoções antes do Natal, Felicianinho? O marido respondeu. Claro que sim. O gabinete já pediu as propostas e eu já dei as minhas ao diretor. Devias ter me dito, ralhou-lhe a mulher. Essas coisas não se dizem às nossas mulheres, são segredos de Estado, sentenciou Campossolo. O jantar foi acabando triste com essa história de promoções para o Natal. Dona Sebastiana quis ainda animar a conversa, dirigindo-se ao marido. Não queria que me dissesses os nomes, mas pode acontecer que seja o promovido, o Dr. Fortunato, ou o seu Simplício, e eu estaria prevenida para uma festinha. Foi pior. A tristeza tornou-se mais densa e quase calados tomaram café. Levantaram-se todos com um semblante anuviado, exceto a boa Mariazinha que procurava dar corda à conversa. Na sala de visitas, Simplício ainda pôde olhar mais 2 vezes furtivamente os olhos topazinos de Mariazinha, que tinha um sossegado sorriso a banhar-lhe a face toda. E se foi. O colega Fortunato ficou, mas tudo estava tão morno e triste que em breve se foi também Guaicuru. No bonde, Simplício pensava unicamente em 2 coisas: no Natal próximo e no direito de Guaicuru. Quando pensava nesta, perguntava de si para si: quem lhe ensinou aquilo tudo?
Guaicuru é absolutamente ignorante. Quando pensava naquilo, implorava: "Ah, se nosso Senhor Jesus Cristo quisesse!" Vieram, afinal, as promoções. Simplício foi promovido porque era muito mais antigo na classe que Guaicuru. O ministro não atendera a pistolões nem a títulos de Goiás. Ninguém foi preterido. Mas Guaicuru, que tinha em gestação a obra de um outro, ficou furioso sem nada dizer. Dona Sebastiana deu uma consoada à moda do norte. Na hora da ceia, Guaicuru, como de hábito, ia sentar-se ao lado de Mariazinha. Quando Dona Sebastiana, com pince-nez e cabeça, tudo muito bem erguido, chamou-o. "Sente-se aqui a meu lado, doutor. Aí vai sentar-se o seu Simplício." Casaram-se dentro de 1 ano e até hoje, depois de um lustro de casados, ainda teimam. Ele diz: "Foi nosso Senhor Jesus Cristo que nos casou." Ela obtempera: "Foi a promoção." Fosse uma coisa ou outra, ou ambas, o certo é que se casaram. É um fato. A obra de Guaicuru, porém, é que até hoje não saiu. Careta, Rio, 24 de dezembro de 1921. E esse foi Milagre do Natal, de Lima Barreto. Quem tava esperando historinha natalina. Eu gostei muito que esse conto se disfarça, né? Essa belíssima descrição lírica ali do cenário, né? Entre as altas montanhas do Andaraí, para explorar, assim, essas coisas humanas minúsculas e mesquinhas, que nesse caso é essa crítica, né? Que os pais pretendem casar suas filhas na classe a que pertencem. Né? Fala do casamento arranjado ainda, essa coisa do patriarcalismo presente. Sim, até falando dessa mesma linha, aquela hora que ela... a mulher, né, falou das promoções. Isso aí não é coisa pra mulher ficar sabendo, né? Verdade, tem isso. Algo desse gênero aí, que daí acabou, deu climão ali na festa, acabou com tudo. Mas você pode perceber que a Dona Sebastiana não era, assim, uma mulher totalmente submissa, né? Tanto é que ela metia o nariz. Ela usava, literalmente, um pince-nez, que é aqueles óculos, né? Que ficam assim, em cima do nariz, com aros de ouro. Ou seja, tudo tinha que passar pelo escrutínio dela, né? Pela visão, o exame minucioso da Dona Sebastiana. É, isso aí. E ela dava nome à casa, né, Lucas? Sim, Vila Sebastiana. Vila Sebastiana. Até eu fiquei... É vila, então eles chamam uma casa de vila, né? Não é uma vila com várias casas. É o nome da casa deles ali, né? Que você imagina eu imaginei, né? Pelo menos aqueles casarões antigos, assim. Foi Vila sensacional Sebastiana. Sua imaginação, gostei bastante. Nossa, eu tô ouvindo bastante a chuva, acho que tá chovendo pra caramba aqui. Eu também tô Provavelmente ouvindo. Esteja passando um pouco aí, mas vamos lá. Daí você fica com esse clima legal, assim, já desse ruído branco, mas não durma enquanto nos ouça, por favor. Mas eu gostei bastante que esse casal tem uma filha, uma menina, que se chama a Mariazinha, né? A Mariazinha, então, que já nasceu no Rio de Janeiro, mas é a filha dessa baiana retada, né? Que é a Dona Sebastiana. Descreve como é que é? Descarnado, falou que tem falta de carne nela. Deu pra entender que é magrinha. Né? Mas o que demonstra muito, assim, que marcou na narrativa é os olhos de topázio, né? Da Mariazinha. Esses olhos de mangá. Que encantavam os homens. Mas é muito estranho isso, né? De colocar meio que a filha à rifa, assim, né? Escolhe 2 pretendentes mais possíveis e convidava esses para serem os seus comensais. Esse termo é muito engraçado também, né? Para vir comer em minha casa, né? Vir partilhar a refeição comigo. Um duelo amigável ali. E eles tinham perfis bem diferentes, né? Os dois pretendentes. Daí que veio o milagre, né? O milagre do Natal. O milagre porque o marido foi o que ganhou a promoção. Esse que é o X da questão, né? Quase falei aquilo que eu falo sempre. O quê? O X da questão? Mas isso é o que você fala sempre. Não, mas é que eu falo de outra forma. Fala em inglês, o X of the question. Ele se racha ainda. X of the question. Não, mas é que eu observo assim, que apesar do título, né? E essa coisa de compartilhar as refeições em domingos, que o conto deixa isso claro, ele não utiliza o Natal, assim, nenhum outro motivo a não ser
pro tempo em que essa sátira se passa, né? Que é ali o fim do ano e o desfecho da história, né? Isso se dá só pelo fato de falar das promoções, eu acho, do fim do ano, né? Porque em outro lugar eu não lembro de falar que é essa época. Será que... Assim a não ser que for na descrição. Fala literalmente, no final, quando eles saem tudo desenchavidos daquele jantar, e ele no bondinho fica pensando. Ele até faz um apelo ao outro mundo. E isso é bem estudado por alguns teóricos, né? Essa coisa do outro mundo, né? Quando você não tem a resolução na sua mão, ele fala: ó, meu Senhor Jesus Cristo, né? Será que é isso mesmo? Ele tá tão evoluído assim, vai publicar esse livro e eu vou perder a Mariazinha? Ele percebe que é isso que tá em jogo, né? Uhum. E daí, no final, os dois argumentam. Ele fala: não, foi o Senhor Jesus Cristo que uniu a gente. Ela não, foi a promoção. Por causa da época do ano. Mas será que isso ainda acontece em repartições públicas ou privadas, né? No fim do ano? Sim, né? Tem até hoje, texto muito atual, né? Sim, né? Tem gente que espera o ano inteiro pra ganhar... Tem o 13º, mas tem gente que ganha bônus, né, e tal, enfim, eu não sabia, eu sou freelancer há 40 anos, não sei mais como é que Você funciona. nem tem 40 anos, Lucas. Não sei como é que funciona só dentro na sua mente que você tem 40 empresas corporativas, mas enfim. Mas é verdade, e é bom lembrar, assim, sempre gostoso demais, né, trazer os textos do Lima Barreto. Eu me delicio, você pode ver o quanto eu me diverti gravando esse texto. Verdade. Bem divertidos os textos dele. Nossa, demais. E assim, a obra dele, no século XX, ela foi vastamente publicada em periódicos, em revistas populares ilustradas e também nos periódicos anarquistas, né? É bom lembrar que ele era um militante da literatura, utilizando a literatura como uma arma de combate, né? A favor dos oprimidos, dos humilhados, dos marginalizados mesmo pela sociedade, assim como ele se sentia, né? Durante toda a sua vida. Com certeza. E o texto dele traz muito isso e traz também... muito da vida, porque ele era servidor público, né? Sim. Então traz muito desse trabalho que ele teve. Então, tipo, muitos dos personagens dele têm cargos públicos, então ele traz isso em peso em várias obras, né? E as narrativas, assim, de fato, versam bastante sobre o racismo, né? Esse não foi o caso, esse é mais o patriarcalismo, né? Apesar que a gente vê que tem uma diferença ali entre os candidatos, mas sim, é mais o poder econômico mesmo que acho que tá em jogo nesse conto, né? Do Milagre do Natal, assim. Foi o que eu senti. Tem tudo a ver, verdade. Mas é um autor que, pra lembrar, né? Teve muitas publicações póstumas, por isso que eu abri falando que hoje ele é muito reconhecido nacionalmente, né? Em vida ele comeu o osso, assim, o pão que o diabo amassou, pra usar um termo, né? Bem popular, bem clichê. Teve todos aqueles problemas, né, de saúde, álcool, insanidade mental. Lembra o pai dele também? Houve internações em manicômios e tudo mais. O Barreto já foi internado em hospício, né? Então, a gente fala isso no último episódio que a gente trouxe dele, né? Qual que era, você lembra? Congresso Panplanetário foi ali no Centenário da Independência, um dos episódios especiais. Faz pouquinho tempo aí atrás. Congresso Panplanetário. Então a gente traz a biografia um pouco mais aprofundada dele com algumas coisas, curiosidades curiosas. E eu quero convidar o pessoal para entrar no meu canal no YouTube. Eu fiz uma análise de Clara dos Anjos, um dos romances do Lima Barreto. Lá no YouTube, Dayana Pasquim, você vai encontrar na playlist Open Book. Isso, procura lá Dayana Pasquim no YouTube, que a gente está alavancando o canal da Day. Todos os canais. E ela estuda muito ideias, muitas coisas até nem entram aqui no leitura e fica várias coisas que ela estudou e ainda tem conteúdo pra falar, né? Então, muitos dos vídeos é isso, né? Eu tô me considerando uma booktuber já, sabia, Lucas? Então. Muito legal. Podem me mandar livros, gente. Mandem livros para mim. Peça um endereço em direct que eu envio, que eu te passo e você me manda livros. Porque até esse texto de análise, só para fechar isso que se falou dos estudos, é fruto de um artigo acadêmico que eu publiquei num livro que se chama Marcas da Ordem Patriarcal na Literatura Brasileira, e é um dos frutos do mestrado, né? E o artigo que eu publico lá se chama O Checkmate a Clara dos Anjos no Tabuleiro Desigual do início do século XX. Lembra que você fez uma ilustração para mim? Sim, eu lembro, que tudo é trazido com conteúdo, né? Então eu sou o burrão aqui só que fico fico fazendo graça e o trabalho
de editar, mas enfim... Nossa, sem teu trabalho não teria leitura de ouvido. Tá bom. Não fala isso. Inclusive, gente, qualquer problema técnico que eu tenho, só dele chegar um pouquinho perto de onde tá o equipamento, já volta a funcionar. Nossa. É um milagre. Milagres do Lucas. Liga de novo que volta a funcionar. Você se lembra a sequência de contos do Lima que a gente já trouxe? Ux, não, tem muitos. Eu sei que o primeiro é o Homem que Sabia Javanês, né? Excelente. Então, esse aí todo mundo tem que ouvir. O Homem que Sabia Javanês vou ousar dizer que é o mais popular dele, né? Até o conto mais popular, que virou filme até. E a gente não tem notas de rodapé nessa época, né? Uma peninha tá aqui atrás do seu monitor. Não tava no silencioso. Mas seria bem legal, né? Fazer notas de O Homem que Sabia Javanês. Tem muita coisa pra falar sobre esse conto. É bem pitoresco, né? Vamos fazer agora. 2 amigos num bar, tomando uma cerveja, né? Começa assim, um contando aquela famosa anedota pro outro. Ele inicia assim, e é legal que ele tem uma densidade, porque ele começa assim com esses 2 amigos, só que quando ele entra na história, entra com tanto peso assim, que você até esquece que estava sendo narrado por 2 amigos que estavam conversando ali no bar, né? Então e acontece uma porrada de coisa da história dentro de história e, enfim, tem uma imersão bem grande esse conto, né? Então e eu vejo ali já esse perfil do malandro brasileiro, né? Que o cara que tá narrando a história, ele conta como ele conseguiu convencer várias pessoas, mas especialmente determinada pessoa, de que ele sabia falar javanês. E se passa... muito tempo, assim, tipo, não é aquela coisa que conta um evento, né? Conta uma história da vida, uma vida inteira, assim. Muito bom. Dentro de um conto só, então é muito legal. Nossa, é um conto sensacional. Daí tem um músico extraordinário, vou falar porque eu elenquei aqui. A Nova Califórnia, aquele pela briga dos ossos lá no cemitério pra transformar em ouro, legal. É muito bom. Que também, olha como é que ele faz com os títulos, né? A Nova Califórnia também, aqui como a gente vê no Milagre de Natal, tem esse título que não tem muito a ver, né? Milagre de Natal, se espera algo natalino. E não tem muita relação, assim, mas você entende que o milagre foi um milagre que você não estava esperando, né? Um milagre diferente. E na Nova Califórnia também tem esse uso do título, porque você chega no final e fala, por que a Nova Califórnia, então? Daí, quando você correlaciona com a história, você, por causa da corrida do ouro e tal, enfim, tinha como tudo a ver. aconteceu na Califórnia e no norte-americano. No norte-americano. Então tem tudo a ver. É muito legal esse jogo de títulos que ele faz, né? Teve ainda os Bruzundangas, teve o Pecado, né? Muito aqui a questão racial. E bem forte. O Congresso Panplanetário, que tá bem fresquinho e sensacional, né? O que ele faz em relação aos astros e o perfil das pessoas e faz essa relação com a Primeira Guerra Mundial, lembra? Os judeus eram os gatos, lembra? Nessa história do conto. Nossa, muito profundo. É uma vasta obra, mas ainda não é um dos mais ouvidos do podcast. Então vamos revelar aqui os nossos números do Leitura de Ouvido aqui na retrospectiva do Spotify. E nosso episódio mais ouvido desse ano... Não, de todos os tempos, porque esse episódio é de 2021. Não, mais ouvido do ano. Nesse ano, só que a gente não lançou esse ano esse episódio. Será? Isso que me intrigou. Eu fui lá olhar... Será mesmo? Tá, mas enfim, tá aqui, episódio mais ouvido do ano. Mas tá o Sherlock Holmes em O Polegar do Engenheiro, de Arthur Conan Doyle. Esse episódio ficou mesmo um filme em áudio. Eu lembro quando a gente lançou, o quanto a gente ficou empolgado com esse episódio. Polegar do Engenheiro, então, se você não ouviu, volta aí a ouvir, que esse é o nosso episódio mais ouvido. E ele também traçou o perfil, assim, de vocês. Dos nossos leitores de ouvidos. Olha, ele traçou o perfil de vocês como viajante do tempo. Olha que personalidade legal que vocês ouvem. Que vocês procuram podcasts que são novos pra eles, mesmo se forem antigos pro resto do mundo. Novos pra vocês, você tá falando com o leitor agora. Eu tô fazendo um jogo aqui maluco. Então, mas isso tem tudo a ver com o cerne do leitura de ouvido, porque a gente trabalha com texto de domínio público, né? Texto lá do século XVII, XVIII, XIX. A gente trabalha com coisas que são antigas pro resto do mundo, né? Mas pra muita gente é nova. E eu acho que pra muitas pessoas conhecem, né? Ouvem falar e conhecem da escola e, tipo, tá inerente à cultura, mas... É difícil quem tenha experienciado mesmo, né, esses textos. Então, mas eu ainda ouso dizer, Lucas, que a gente trouxe à luz, né, a gente tá terminando a 3ª temporada, a gente trouxe à luz muito texto que muita gente nunca nem ouviu falar.
Muito autor que nem imaginava que existia. A gente trouxe à luz, além de, claro, os famosos, né? E é isso que faz os números crescer, mas a gente nunca perdeu de vista, assim, o que é importante, assim, o que vai trazer uma transformação para a pessoa ao consumir essa literatura. E a gente traz. Né? É verdade. E, enfim, tem muitos autores, né? A gente sempre traz a importância social que eles tiveram, né? Mesmo que hoje, às vezes, são esquecidos. Daí a gente... entrou... Nossa, li aqui, meu cérebro leu uma coisa, minha boca falou outra. Rufem os tambores para esse número que ele vai falar agora. Então esse é o mais importante de todos, né? Então a gente tem as paradas de podcast que a gente entra, após sei lá quantas porradas de pessoas ouvirem, que você começa a entrar nas paradas, né, de podcast. Então você entra nas listinhas lá do Spotify. E a gente entrou em 2 paradas diferentes. Entrou em lazer e artes. A gente ficou mais tempo na artes, né? Então a artes é uma categoria um pouco mais difícil até, que tem muito podcast famoso, viu? Então a gente entrou na parada de artes e a gente conseguiu entrar por 118 dias. Isso são 4 meses do ano. 1/3 do ano. Muito tempo aí. 118 dias entre os 50 mais ouvidos. Então a listinha de 50. Só que a gente sempre ficava oscilando a posição. Ia pro 30, ia pro 14. A posição mais alta, então, que a gente chegou foi o 10º podcast mais ouvido das paradas de artes. Nossa, isso palpita meu coração. Então a gente ficou muito tempo aí graças a vocês. Mas a gente quer chegar ainda ali acima, né? No primeiro. Ano que vem... Até a gente já teve comentários assim, mereciam ser o primeiro. Ano que vem a gente vai ter que estar a posição mais alta primeiro. Daí pra fazer isso, tem um dado bem curioso que a gente também achou, que a gente nem fazia ideia que era isso. Pra gente conseguir lá chegar em primeiro, também é o compartilhar, né? Então, a gente descobriu que a maioria de vocês compartilham nosso podcast por WhatsApp. Então, eu não imaginava. Não fazia ideia. Instagram é uma porcentagemzinha ali, tem outros. Mas o WhatsApp é com maior peso. Então, e a gente quer dizer, continuem compartilhando por WhatsApp. Mande pra família, pros amigos. Vamos compartilhar pros vizinhos. Pelo WhatsApp. Então, que tá fazendo a diferença, né? É verdade. Volta ali nessa tela aqui. Eu quero dizer o seguinte... Hoje, gente, esse episódio que a gente tá lançando hoje é o episódio de número 143, tá? Então, o que acontece? O que eu sempre fico bolada com esses números do Spotify for Podcasters é que eles fecham no finalzinho de novembro e toda a produção de dezembro eu acho que nunca entra em dado nenhum. Não entra, né? É verdade. Porque eles não puxam pro ano que vem, eles só pegam o do ano, né? Mas enfim, a gente ainda vai lançar com hoje mais 3 episódios esse mês, né? Hoje e mais 3 semanas. Lembrando a você que a gente tem uma tradição aqui no Leitura desde o primeiro ano. Na semana ali do Réveillon, a gente não lança episódio. É a única semana do ano que o Lucas e eu não lançamos episódio. Ficou uma semana do ano ali. Uma semana, mas então, ele contabilizou ali 43 episódios. Então, tem mais 100 na história do nosso projeto, né? Nesses 43 episódios, eles totalizam 1.831 minutos de conteúdo novo. Isso é 82% a mais de conteúdo novo em relação ao ano passado. 82% a mais de conteúdo. Ou seja, a gente fez episódios longos esse ano. Teve recentemente o Dionísio em Berlim, que foi bem longo. Teve o do Oscar Wilde lá, o Crime de Lord Arthur, você viu? Foi um episódio de 1h30. Teve Canaã, que foi um episódio gigante também, com um debate grande. Então, tudo isso resulta em a gente ter mais conteúdo, hein? Esse conteúdo... Nossa, 82% a mais de conteúdo novo é muito conteúdo novo em relação à segunda temporada, né? Isso aí. E a gente tá sendo ouvido em 39 países, então estamos aí rodeando o mundo. O top 5 é Brasil em primeiro, Portugal em segundo, Reino Unido em terceiro, primeira vez que o Reino Unido sobe tanto assim, a gente tem muito brasileiro e falante de língua portuguesa morando por lá. Antes, em terceiro, era Estados Unidos, que tá em quarto. E em quinto é a Itália. Gostei de saber que a Itália tem tantos leitores de ouvido assim. Muito isso aí. Bom. E para você, então, ajudar o nosso podcast a chegar ainda mais no topo, você compartilha pelo WhatsApp ou qualquer forma que você compartilha, né? O importante é compartilhar, que isso que é o que dá a vida para o nosso podcast. E clicando, se você não sabe como fazer, é só baixar ali, rolar um pouquinho para baixo, que tem aquele iconezinho, né? Que é tipo 3 pontinhos, tipo um DNA. Não sei quem decidiu que isso é o ícone compartilhar. Tinha que ser uma mãozinha, né? Tipo, compartilhar. Mas você clica ali e compartilha em qualquer
qualquer rede social que você utilize. Eu quero lançar aqui nas nossas ondas sonoras a minha imensa gratidão, assim, a vocês, leitores de ouvido, por darem 5 estrelas pro podcast. De fato, a nossa nota geral foi 5. Né? Então, isso é muito legal. Não teve um que clicou errado ali no 4, né? Foi tudo 5. Tudo 5. E também fazer um convite a quem ainda não nos segue, porque 26% dos nossos ouvintes são nossos seguidores. Gente, falta muito ainda. Né? Isso pode melhorar, isso é um dado... Vai ser legal, assim, se você... Já que você já nos ouve com frequência, começar a nos seguir também. Né? Ou se você tá ouvindo pela primeira vez hoje, né? Quem sabe, às vezes tem... Verdade. Dá seguir aí, segue nosso podcast pra continuar acompanhando a gente aí. A gente, como falou antes, só tem um dia do ano, uma semana que a gente não lança episódio. O resto do ano tem conteúdo. Toda sexta-feira. E se você quiser nos apoiar ainda mais, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento coletivo, ou enviar um Pix diretamente para leituradeouvido@gmail.com. Essa é a chave do Pix, leituradeouvido@gmail.com. Que aí você também vai entrar nos nossos créditos finais, vai apoiar a literatura, vai fazer a gente melhorar cada vez mais o podcast. A gente, nesse fim de ano, entrou vários apoiadores novos, né? Então a gente fica bem feliz disso estar acontecendo. Então, se você, mais uma vez, quer fazer isso, entre em apoia.se/leitura de ouvido ou no Pix, leituradeouvido@gmail.com. Eu quero enaltecer o quanto isso é importante, porque hoje a gente recebe, bem transparentemente falando, em torno de R$300 por mês, com cada apoio, assim, a partir de 5, 10, 15, 20 reais que a gente recebe de cada pessoa, cada nome que a gente vai falar aqui. R$300 por mês ajuda a gente a pagar o banco de som, né? Só que a nossa hora técnica, o nosso talento, o nosso estudo, enfim, tudo que a gente emprega para fazer esse podcast acontecer toda semana, né? É algo que ainda fica fora da conta, né? Então, é muito importante o seu apoio. Porque cada 5, 10, 15 reais que entra, 20, a gente... Putz, que legal, né? Tipo, a gente, o ano que vem, quer poder comprar mais equipamentos pro podcast, né? Então, a gente precisa desse suporte para conseguir não tirar do bolso, né, gente? A gente já dá todo o nosso conhecimento aqui para passar esse momento com você, compartilhando literatura. E através do apoio mesmo, de você que escuta, que a gente consegue um algo a mais. É, isso aí. E também, se você for um potencial anunciante, né? As portas do podcast estão abertas aí para anunciantes também. Você viu que fama tem, né? Se você vir anunciar aqui, com certeza você vai ser ouvido em muitos lugares. E para um público super nichado, né? Público de literatura aí. Muito bom. Então, um abraço para o Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lubi. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Felipe Cronato. Isabel Araújo Alves. Desculpa, Felipe, é que eu lembrei da Felícia, personagem do Flaubert. Vamos lá. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rickbard. Marcelos Machado. Matheus Simão Brum. Nariel Arruda Borba. Paulo Moura. Rafael Antunes. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Selma Nunes. Sérgio Juarez Rico da Luz. E Zenilda Ribeiro. Valeu aí, apoiadores. Inclusive o nome do Paulo, acho que é a primeira vez que a gente fala aqui, né? O Paulo foi o último que entrou. Quando chegou o nome dele, me deu um tilt no cérebro. Obrigada, Paulo, por também estar conosco. E que venham muitos e muitos Paulos, e José, e Maria, e Isabel, e Jaqueline, e Adalberto, e muitos outros. Gilbertos. Carlos. Se teu nome for Carlos e você tá ouvindo, você vai ter que ir lá e apoiar agora. Muito bom. Ótimo argumento. Tua obrigação. A gente tá te chamando aí. Não, a gente quer finalizar dizendo que a gente ama fazer isso, a gente se diverte demais com vocês e a gente quer poder continuar fazendo isso, né, Lucas? É isso aí. E se você conhece um Carlos, envia o podcast pra ele, que daí ele vai ouvir e vai ter que apoiar. Você insiste no argumento. Muito bom. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.